do Livro dos Espíritos, o livro terceiro, que é o livro que fala sobre as leis morais. Hoje nós vamos refletir em duas perguntas sobre a liberdade do pensamento. A questão 833, Allan Kardec pergunta aos espíritos: há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? E os espíritos então responderam: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então, nós temos a liberdade do pensar. Tem até um ditado que diz que pensamento é terra que ninguém vai, pensamento do outro, né? Então, ninguém pode entravar o nosso pensamento. É o único que nós temos livre, sem limites. E então, na 834, Allan Kardec voltou a perguntar: o homem é responsável pelo seu pensamento? Se temos a liberdade sem limites, então somos responsáveis pelo nosso pensamento? E os espíritos responderam: é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o, segundo a sua justiça. Então Deus conhece até os nossos mais secretos pensamentos, né? Então, pela forma pela qual nós pensamos, né, vamos contrair dívidas ou não. Como Deus criou leis imutáveis, leis justas, nós somos todos regidos por essas leis. Então, quando algo fazemos, seja pelo pensamento de bom, recebemos o bem. E se não for um pensamento bom, amoroso, contraímos dívidas de amor pelas quais ficamos responsáveis. Ou seja, tanto pelo bem ou pelo mal, somos responsáveis pelo nosso pensar. Pensando bem, melhor para nós, não é? Pensando mal, dívidas de amor. Então, o cuidado com o nosso pensamento, como disse Jesus, né? Devemos vigiar o nosso pensamento, o nosso agir, o nosso pensar, né? A nossa atitude, o nosso comportamento deve ser por nós vigiado, educado. Devemos educar o nosso viver. E para então a nossa ilustração dessa noite, dentro também desse tema, o Evangelho de Jesus, no livro Fonte Viva, pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, psicografia, e pelo Espírito Emmanuel, que nos faz a explanação do texto. É Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14. O amor do Cristo nos constrange. Então, nesse capítulo, que é muito interessante, Paulo, ele inicia falando aos Coríntios, dizendo o seguinte: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, se a nossa casa terrestre ela se desfizer, né, dentro desse tabernáculo, o qual nós estamos, que é o nosso corpo, né? Porque a gente diz: onde você mora? Ah, eu moro na rua tal, na casa tal, aquela casa assim, mas na verdade a primeira morada nossa é aqui no corpo, esse templo, esse tabernáculo criado,
né? Pelos os nossos pais terrestres nos forneceu o corpo, mas a alma foi criada por Deus. Então, e aí ele continua dizendo que por isso também nós gememos no corpo, para adquirirmos essa habitação no céu. E ele vai trazendo orientações para que nós possamos edificar dentro de nós esse reino do amor e nos revestirmos, né, na casa espiritual de Deus. Ou seja, precisamos chegar revestidos de luz pelo nosso agir, pelo nosso pensar, para então encontrarmos todos que nós desejamos e almejamos a paz, um lugarzinho junto ao nosso Pai Celestial. Mas Emmanuel ele vai comentar hoje simplesmente isso, que o amor do Cristo nos constrange. Então, constranger, ou seja, a gente fica até envergonhado, porque Jesus nos ama tanto, e a gente, será que demonstra o nosso amor a Ele? Pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pelo nosso agir? Né? Ele nos dá prova a todo instante do amor a todos nós. Então, Emmanuel comenta esse texto. Diz Emmanuel: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-lhe a marcha inteiramente. Então, quando Jesus encontra nesse templo íntimo nosso, né, uma habitação onde Ele possa adentrar dentro de nós, o nosso agir se transforma, a nossa caminhada se modifica, porque o nosso pensamento será outro. Antes de Jesus adentrar nesse tabernáculo, nessa casa íntima, nós pensamos de forma muitas vezes diferente. Mas quando Jesus aqui adentra, nós nos transformamos. Diz Emmanuel: não há mais lugar dentro dele, dentro desse coração, ou dentro desse sentimento, dessa alma que habita esse corpo físico, não há lugar para adoração improdutiva, para as crenças sem obras, para a fé inoperante. Ou seja, aquela fé inútil. Tenho fé, mas não faço nada, né? Creio em Deus, mas não faço nada em favor do próximo. Acredito, amo Jesus, mas de braços cruzados. Então, aquele que encontra e que deixa Jesus adentrar dentro do seu coração, não há mais lugar para a fé inútil e nem para a crença sem obras, diz Emmanuel. Algo de indefinível na terrestre linguagem transforma-lhe o espírito. Ou seja, algo inexplicável, que a gente não consegue explicar, adentra o nosso ser espiritual e nós passamos então a nos conduzir de forma diferente de antes. Antes de Jesus adentrar no nosso coração, o nosso comportamento era um. Depois modifica, se transforma, de tal forma que não conseguimos mais ser os mesmos de antes. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Então, aquele que deixou Jesus entrar em seu coração, para a massa comum, para os familiares, para aqueles que nos cercam, né? Muitos dos nossos familiares nos catalogam por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que lhe ocupa as profundezas do ser. Então, quando o seguidor de Jesus, ele deixa que Jesus adentre o seu coração, quando ele está nessa condição de trabalhador da seara divina, né, ele sabe que Jesus habita dentro de si, né, lhe ocupa as profundezas do ser. E com isso renova-lhe toda a conceituação da existência. Ou seja, o aprendiz passa a avaliar o seu comportamento, né? E tem uma ideia diferente da existência. Não é mais o mesmo. Ele começa a ter uma qualidade de vida diferenciada,
Começa a dar valor aos verdadeiros valores. Então, aquilo que antes para ele era importante, hoje ele vê que não é tão importante. E Emmanuel então continua comentando: o que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. Então, o que antes era prazeroso, então hoje já vê que não tem tanto valor, não tem mais valor, não é? Porque nada edifica a sua alma a não ser fazer o bem, né? A construir a paz dentro de si, com o equilíbrio dos sentimentos. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa o abandono. Então, aquilo que antes era muito importante, tinha como meta, hoje ele vê que não é mais tão importante. O importante agora é a sua transformação moral. É o seu comportamento íntimo junto de todos os que o cercam. Ou seja, é colocar na prática as orientações de Jesus. É viver esse evangelho de amor em todos os momentos. Junto da família, junto dos amigos, aonde quer que esteja. Torna-se então criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. Então, o seguidor do Cristo é uma pessoa que se contenta com pouco. Então, é muito fácil de se contentar, mas não de agradar as pessoas, porque os valores já são outros. O que ele gostava de fazer antes, hoje já não lhe satisfaz, ou seja, não lhe seduz mais. Então, ontem eu gostava das conversações infrutíferas, das condenações, das críticas, já me divertia falando das decepções de outras pessoas, hoje isso já não mais agrada. Então começamos a avaliar o nosso comportamento e a nos conduzir de forma diferenciada. Já passamos a ter um pensamento mais fraternal para com os outros, já começamos a ter um outro olhar para aquele que sofre, para aquele que ainda não conseguiu vivenciar o amor, para aquele que ainda pensa somente nos prazeres mundanos, para aquele que não se importa com a transformação da sua alma, a gente passa a ter um olhar diferenciado, não mais da crítica, da condenação, mas do olhar amoroso, da busca do auxílio fraternal, que seja pelo pensamento. Se não conseguimos auxiliar verbalmente, o nosso pensamento alcança aquele que carece de ajuda, de renovação, de equilíbrio, mas sem condenação, como fez Jesus. Não condenou ninguém, não amaldiçoou ninguém, não desejou o mal para ninguém, não se cansou e não se cansa até hoje de nos auxiliar, de nos inspirar nessa mudança, nessa transformação do nosso viver, do nosso pensar. Então, realmente uma criatura, tornamos-nos criatura difícil de agradar. A voz do Mestre, diz Emmanuel, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Então, a voz de Jesus, convincente, né, e doce, nos convida a servir sem descanso. Então, não há mais aquela preocupação de agradar, mas sim a preocupação de servir, sem cobrança, sem desejar nada em troca, sem realizar algo pensando no que vou receber em troca, mas simplesmente pela alegria, pelo prazer, pelo amor de ajudar alguém. Converte-se então a alma num estuário maravilhoso, em que os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. Então a alma, né, se converte num sentimento maravilhoso, em que os padecimentos, ou seja, as dores alheias, vão ter arrimo. E ele sofre com isso, porque uma constante pressão, diz Emmanuel, das dores alheias. Então, aprendemos a sofrer com a dor do outro, compartilhamos a dor do outro, não ficamos indiferentes à dor do nosso irmão. Não achamos que ele está passando pelo que ele merecia passar e deve passar, ou também
que o sofrimento que ele está passando é pouco, por muito que ele fez de errado. Então não há esse sentimento, não há mais esse pensamento naquele que deixou Jesus adentrar o seu coração e agir conforme as orientações que ele nos traz. Continua Emmanuel dizendo: a própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. Então, a vida física desse que buscou e deixou que Jesus adentrasse o seu coração, afigura-se, lhe diz Emmanuel, a um madeiro, como Jesus, crucificado, né? E aí a gente recorda Paulo, quando ele diz: já não sou eu quem vive em mim, mas o Cristo. Então, o padecimento, as dores, as dificuldades, nada disso é motivo para esmorecimento, para desânimo, para cansaço. Pelo contrário, vemos Paulo, cada vez que passava por uma prova, mais agigantado ele se tornava no trabalho, no auxílio aos seus irmãos, vendo a pobreza espiritual de todos nós. E ele também se dizia, né, que aquele que busca se renovar passa pelas duras provações, pelos aguilhões. Ele também se sentiu, né, esses ferrões a todo instante buscando-lhe. Mas ele compreendia e via também a necessidade de continuar. Então é o que Emmanuel também nos diz. Então o único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. E como exemplo, novamente, citamos Paulo, né? Que se refugiou totalmente no trabalho, porque ele sabia que somente o trabalho nos auxilia a nos elevarmos, a ascendermos para Deus. A vivência do amor em todos os momentos. Insatisfeito, diz Emmanuel, embora resignado, né? Muitas vezes estamos satisfeitos com aquilo que acontece, mas resignado, confiante de que o amanhã será melhor. Firme na fé, não obstante angustiado. Quantas angústias, né, passam aqueles que buscam vivenciar o Evangelho. Servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Então, aquele que deseja seguir a Jesus, rodeado de irmãos do mesmo ideal, compartilhando dos mesmos sentimentos o tempo todo, é uma tarefa difícil de se alcançar, né? Muitas vezes sentimos-nos sozinhos em si mesmo e segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Então, o seguidor de Jesus vai caminhar desta forma, por estrada fora, impelido ou seguido por ocultos e indescritíveis, ou seja, inenarráveis sofrimentos. Porque Jesus não nos prometeu flores pelo caminho, né? Mas que teríamos dores e aflições, mas que mantivéssemos a confiança e a certeza de que nunca estaríamos sozinhos. Esse, diz Emmanuel, é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo: vergasta-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Ou seja, vai batendo forte a luz dentro de nós, né? Até que eliminemos de dentro de nós os sentimentos não bons que ainda trazemos dentro de nós. Da mágoa, do ciúme, da inveja, da incompreensão, da intolerância, da falta de humildade que ainda trazemos dentro de nós. Então, esses sentimentos do egoísmo, do orgulho, que tem nos levado às maiores quedas.
Então, enquanto não eliminarmos de dentro de nós esses sentimentos, vamos sendo convidados, através da dor, do sofrimento, a essa mudança, a essa renovação. Para o mundo, será inadaptado e louco esse tipo de aprendiz, né? Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Né? Então devemos amadurecer os nossos ideais, os nossos sentimentos de amor, para ser esse mediador de Jesus aqui na terra. Ser esse instrumento vivo em suas mãos, para ajudar, a socorrer, a aliviar a dor dos que sofrem, e assim também nós vamos aliviando as nossas dores, vamos aprendendo a conviver com as dificuldades sem lamentar, sem se queixar, sem amaldiçoar a vida. Né? E finaliza Emmanuel dizendo: felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Então, feliz daquele que sua e padece os aguilhões, as ferroadas, né? No dia a dia, que enfrenta as dificuldades sem desânimo, mas compreendendo a necessidade que temos de burilar os nossos sentimentos. E só vamos conseguir isso através das provas difíceis, dos testes que temos a todo instante, né? Das ferramentas que Deus se utiliza para que aprendamos a ser melhores. E para ilustrar essa lição, o nosso irmão X, através da psicografia do nosso irmão Chico Xavier, no livro Luz Acima, a lição tem o título Remédio contra as Tentações. E ele começa então nos dizendo: instado por um cristão novo de Jerusalém, ou seja, procurado por um cristão novo de Jerusalém, que se fazia portador de preciosos títulos sociais, desejoso de ouvi-lo quanto a remédio eficaz quanto às tentações, Simão Pedro, já velhinho, explicou sem rebuços, ou seja, sem disfarce. Certo homem de Gaza, que amava profundamente o Senhor e lhe observava cauteloso os mandamentos, após cumprir todos os deveres para com a família direta, viu-se na meia-idade plenamente liberto das obrigações mais imediatas, e porque suas aspirações mais altas fossem as de integração definitiva com o Altíssimo Pai, consagrou-se à contemplação dos mistérios divinos. Recolheu-se à oração e à meditação exclusiva. Extasiava-se diante das árvores e das fontes, perante o lar e o céu, louvando o Criador em cânticos interiores de reconhecimento. Tão maravilhosamente fiel se tornara ao poder celestial, que as forças divinas permitiram ao espírito das trevas aproximar-se dele, qual aconteceu um dia a Job, na segurança de sua casa em Uz. O rei do mal acercou-se do crente perfeito e passou a batalhar com ele tentando enegrecer-lhe o coração. Após longos dias de conflito acerbo, o aspirante ao paraíso implorou ao Eterno em soluços lhe fornecessem recurso com que esquivar-se da tentação. Suplicou auxílio com fervor tão intenso que um misericordioso, através de um emissário, aconselhou-o a cultivar a terra. O piedoso devoto atendeu a ordem rigorosamente.
Adquiriu extensos lotes de chão, preparou sementeiras e adubou-as, protegeu grelhos tenros, dividiu as águas com inteligência e tomou a colaboração de regular exército de servidores. E vindo então o perverso dominador, tão ocupada lhe encontrou a mente que foi obrigado a adiar a realização dos escusos propósitos. O aliado de Deus agiu com tanto brilho que em breve a propriedade rural de que se fizera fiador converteu-se em abençoado centro de riqueza geral, a produzir mecanicamente para a fartura de todos. Atendida a designação que procedia do alto, o mordomo voltou a repousar, e o malvado se lhe abeirou dos passos novamente. Outro combate silencioso, e o devoto suplicou a intervenção do Altíssimo. Manifestando-se por intermédio de devotado mensageiro, recomendou-lhe o pai amoroso fiar a lã dos rebanhos de ovinos que lhe povoavam as pastagens. E o beneficiado do conselho celeste observou fielmente a determinação. Movimentou o pessoal, selecionou carneiros, adquiriu teares e agulhas, fez-se credor de larga indústria do fio, e chegando o maligno, notou-o tão ocupado que, sem guarida para provocações, se refugiou à distância, aguardando oportunidade. O esforço do missionário em poucos anos imprimiu grande prosperidade ao serviço fabril, dispensando-o de maiores preocupações. Reparando-o livre, regressou o gênio satânico e rearticulou a guerra íntima. O aprendiz da fé recorreu à prece e outra vez implorou medidas providenciais do doador das bênçãos. O poderoso, exprimindo-se por um anjo, induziu-o a moer grãos de trigo para benefício comum. Voltou favorecido ao trabalho e construiu, utilizando o concurso de muita gente, valiosos moinhos, suando à frente de todos na fabricação de farinhas alvas, tornando o dragão das sombras, e percebendo-lhe tão grande preocupação nas atividades salvadoras, retirou-se de novo constrangido, espreitando a ocasião mais oportuna. Com o êxito amplo do servo leal, novo descanso abriu-se para ele, e Satanás retornou furioso à batalha pela posse de sua vida. O piedoso discípulo da salvação refugiou-se na confiança em Deus, e o todo amantíssimo, por outro enviado, aconselhou a erguer um pomar em benefício dos servidores que lhe seguiram a experiência. Retornou o crente ao serviço ativo, e tão entregue se achava às responsabilidades novas que o perseguidor se viu na contingência de retroceder na expectativa de ensejo adequado. A fidelidade conferiu ao trabalhador operosas novas bênçãos de merecida prosperidade, e o apaziguamento se felicitou o caminho. Quando se fixava o crente despreocupado e feliz na beatitude, a fim de melhor agradecer as dádivas divinas, eis que ressurge o maldito, convocando-o a retomar o duelo oculto. O devoto, entretanto, compreendendo por fim as lições do Senhor, não se internou em novas rogativas. Envolveu-se no serviço útil no mundo e aos semelhantes, até o fim de seus dias, quando partiu da terra, ostentando a coroa da eternidade. O ouvinte sorriu algo apreensivo, e o velho Pedro, calejado no sofrimento e no sacrifício, terminou muito calmo.
O único remédio seguro que conheço contra as tentações é o mergulho do pensamento e das mãos no trabalho que nos dignifique a vida para o Senhor. E deu por finda a fraternal entrevista. Então vemos por essa entrevista de Simão Pedro ao irmão que procurava, né, um remédio a respeito de se evitar as tentações, porque a gente diz toda hora, eu fiz algo errado porque eu fui tentado, eu não queria fazer, mas o outro insistiu tanto, né? Parece uma tentação, e a gente aprende que a tentação está dentro da gente. Então, para nos libertar da tentação de errar, é preciso, como disse Jesus, educar o nosso pensamento. E só conseguimos a educação do nosso pensamento através do trabalho, da ocupação da nossa mente no bem. Quando deixamos a nossa mente divagar nos sentimentos não bons, nós adquirimos dívidas, porque contraímos débitos de amor, agimos muitas vezes sem meditar, sem avaliar se aquilo que vamos falar ou fazer, realizar, será um bem para o nosso irmão. Então pensamos somente em nós, não nos colocamos no lugar do outro, porque o certo somos nós é que estamos passando pela dificuldade, o outro tem que nos ouvir tudo que eu tenho para dizer, e não nos importamos se vamos magoar, se vamos ferir os corações, né? E é muito melhor nós sermos feridos do que nós ferirmos os outros. É muito melhor nós sermos caluniados do que caluniarmos os outros. Porque disse Jesus que tudo aquilo que fazemos ao outro, a nós mesmos o fazemos. Então temos a liberdade de pensar. A nossa liberdade de pensar é infinita, não tem limites. Mas temos a responsabilidade daquilo que pensamos, daquilo que realizamos através do nosso pensamento. Porque pensamos e depois agimos, colocamos em prática, em ação, o nosso pensamento. E muitas vezes colocamos a culpa nos espíritos, nos nossos irmãos que já nos antecederam à pátria espiritual, aqueles que estão ligados a nós pela afinidade, aqueles que atraímos pelo nosso pensamento. Então dizemos que estamos fazendo algo de errado porque estamos sendo envolvidos pelos espíritos, estamos sendo obsidiados. Na verdade, somos nós que os atraímos pelo nosso pensamento. Então, o nosso pensamento reflete quem somos e atraímos, então, para junto de nós irmãos que se afinam com o nosso modo de ser. Então, daí a responsabilidade nossa e daí Jesus nos dizer para que vigiemos o nosso pensamento, para que não entremos em tentação de errar, para que não cometamos os mesmos erros de ontem. Então, se deixarmos a Jesus adentrar dentro dos nossos corações, como diz aqui Emmanuel na lição, não haverá mais lugar para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inútil. Mas sim, o nosso ser será produtivo no amor. Aonde estivermos, com quem estivermos, vamos testemunhar pelo nosso agir, pelo nosso falar, pelo nosso pensar, vamos dar testemunho da presença de Jesus em nós. Então vamos construir esse equilíbrio que tanto almejamos, a paz que tanto almejamos. Queremos, ao sair do corpo físico, adentrar, né, a pátria celestial, revestidos de luz. Então precisamos agora nos envolver com luz aqui, pelo trabalho, pelo agir, pelo pensar. Com Jesus no coração, nós conseguiremos, porque os nossos benfeitores espirituais nos auxiliam, são emissários de Jesus. Então ele utiliza as ferramentas necessárias para que nós nos eduquemos. Então no trabalho, em casa, no lar, temos aqueles companheiros que precisamos, aqueles que nos cobram são os nossos maiores benfeitores. Nos ajudam a olhar para dentro de nós, a fazer uma autoanálise de quem somos e o que precisamos modificar
dentro de nós. Então não vamos ficar magoados e insatisfeitos, tristes com aqueles que nos chamam a atenção, mas vamos lhes agradecer do fundo do coração quando eles nos convidam a repensar, a olhar para dentro de nós, e assim vamos conquistando o reino de Deus em nossos corações. Que Jesus nos abençoe e nos ajude nesse trabalho tão necessário e importante para todos nós. Vamos agradecer a Ele, aos nossos benfeitores espirituais, pela presença divina envolvendo-nos a todo instante, nos inspirando no equilíbrio das nossas emoções, nos convidando ao trabalho de autoiluminação, e assim, vencendo as nossas paixões, vamos educar esse ser espiritual que aqui se encontra num corpo físico, com a oportunidade de nos renovarmos, de deixarmos de ser, como nos diz Paulo, o homem velho, para nos tornarmos o homem novo, o homem renovado no amor. Que a tua paz, Jesus, nos envolva a todos que aqui nos encontramos, os nossos familiares. Também rogamos as bênçãos do seu amor para todos os nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, aqueles que se encontram em estado gravíssimo, os que já se encontram recuperando, não só nos hospitais, mas como em seus lares. Que a tua paz, Jesus, e o teu amor envolva a todos. Também os nossos irmãos que estão regressando à pátria espiritual. Rogamos, Jesus, as bênçãos do seu amor, também envolvendo os seus familiares, confortando-lhes os corações. E assim, Jesus, agradecidos, te pedimos que continue conosco, nos amparando e nos abençoando a todos, hoje e sempre. Que assim seja.